fazer, irmão, quando Deus parece distante? Talvez você continue orando, talvez você continue lendo a Bíblia, indo à igreja, mas já não sente mais a presença de Deus como antes. Hoje eu vou te mostrar 4 atitudes bíblicas para que você atravesse esse período sem se afastar ainda mais disso. Vamos começar pela mais simples de todas, mesmo que pareça óbvia demais. Ser honesto com Deus sobre a distância que você sente, em vez de fingir que está tudo bem. Davi, ele escreveu, irmão, um salmo sobre isso, perseguindo sem saber quando aquela perseguição ela iria terminar. Provavelmente numa das fases mais incertas da sua vida. E ele abre o salmo dizendo assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Repare que ele não amenizou, irmão, a pergunta, nem tentou soar mais espiritual, sabe, do que ele estava se sentindo. Muita gente, quando sente que Deus está distante, tenta compensar isso orando com palavras mais bonitas, fingindo muitas vezes uma paz que não existe. E é exatamente esse fingimento, irmão, que com o tempo cria mais distância, porque impede qualquer conversa real. A primeira atitude bíblica, irmão, diante da distância, nunca foi fingir proximidade, foi dizer em voz alta para Deus exatamente o que dói. A segunda atitude aparece num salmo diferente, um salmo escrito por um grupo de levitas conhecidos como os filhos de Coré, provavelmente enquanto eles estavam afastados do templo, impedidos de ir até lá, talvez no tempo do exílio. E eles escreveram dizendo: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando me lembro disso, irmão, dentro da minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor. E logo depois, eles fazem algo estranho, irmão. Em vez de continuar só descrevendo a tristeza, eles se dirigem à própria alma, como quem dá uma ordem: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Repare que na segunda atitude, irmão, não é só a questão de esperar o sentimento voltar sozinho, não. É falar diretamente com a própria alma, lembrando a ela de que tempos de proximidade já existiram e mandando ela esperar, mesmo sem vontade nenhuma de esperar. A terceira atitude, irmão, vem de um profeta que, depois da maior vitória espiritual da sua vida, ele caiu no esgotamento tão profundo, tão grande, que ele pediu para morrer. Profeta Elias. Deus não resolveu isso com um milagre novo. Mandou ele comer, dormir e depois caminhar 40 dias até o monte chamado Horebe. E lá um vento fortíssimo passa, capaz de despedaçar penhascos, mas o texto diz que o Senhor não estava no vento. Depois vem um terremoto e também o Senhor não estava naquele terremoto. Depois um fogo, porém o texto diz que o Senhor também não estava no fogo. E só depois de tudo isso, irmão, uma voz mansa e delicada. E repare que a terceira atitude é procurar Deus aonde ele realmente costuma se manifestar. Não no espetacular, irmão, não no barulho, no evento dramático que você acha que vai finalmente trazer a sensação de volta, mas na quietude que a maioria das pessoas nem para, sabe, tempo suficiente para perceber. A quarta atitude, irmão, é a mais direta de todas elas, escrita pelo apóstolo Tiago, numa carta que foi endereçada para cristãos que estavam espalhados, muitos enfrentando dificuldades que eram reais, tentando resolver tudo com a própria força em vez de depender de Deus. E ele escreve dizendo assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Repare na estrutura dessa frase, irmão. Não é espere Deus se aproximar primeiro, é um movimento que começa com você. A promessa não é que Deus ele vai aparecer do nada, sem nenhum passo seu. É que quando você se aproxima, ele responde se aproximando também. Irmão, entenda isso, junte essas 4 atitudes e repare no que elas têm em comum. Nenhuma delas depende de você sentir a presença de Deus antes de agir. Ser honesto, irmão, não exige sentir nada. Falar com a própria alma não exige sentir nada. Buscar o lugar quieto não exige sentir nada. Se aproximar não exige sentir nada, irmão. As 4 são atitudes de vontade e não de emoção. E é exatamente por isso que continuam disponíveis, mesmo quando a sensação de proximidade desapareceu por completo. Isso muda, irmão, o que você deveria estar esperando, sabe, para agir. Porque não é preciso sentir Deus perto para fazer qualquer uma dessas 4 coisas. É preciso só decidir fazer e deixar o sentimento alcançar você no
no seu próprio tempo. Se esse vídeo, irmão, está te ajudando, sabe, a atravessar esse período, dando uma clareza, se o Espírito Santo está falando contigo, deixa um like, se inscreva no canal, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que estão tentando também se aproximar de Deus e de um Deus que, na visão delas, parece calar. Então, pense em qual dessas 4 atitudes você mais tem evitado, irmão. Não porque você não soubesse dela, sabe? Mas porque, no fundo, você esperava sentir vontade antes de agir. Os 4 nunca dependeram do sentimento. Um sentimento nunca é pré-requisito aqui. Só dependem de você continuar se movendo na direção de Deus, mesmo sem sentir nada. E é exatamente isso que, na Bíblia, sempre precedeu o sentimento de voltar. Não o contrário, irmão. Talvez Deus ele pareça distante porque você está atravessando um período de silêncio e ainda não sabe como interpretar isso. Eu deixei um vídeo aqui, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu mostro a você o que a Bíblia ensina quando Deus ele parece estar em silêncio. Clica aqui, continue comigo, te abençoe.